diante de pedido de recuperação judicial de cooperativa e de associação, qual é o critério que o Poder Judiciário utiliza? Ou melhor dizendo, quais são os dois critérios que estão sendo levados em conta? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, segunda-feira, segunda tardinha. É sobre essa questão que eu quero conversar com você. Então, qual é o critério que o Poder Judiciário adota diante de recuperações judiciais solicitadas, requeridas por cooperativas ou associações? Esse é o tema e é sobre isso que eu quero conversar com os colegas. Então, vão chegando, eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Já convido para a live de amanhã com o Thiago Pereira, um advogado da área trabalhista, qualificadíssimo. Nós vamos fazer um bate-bola muito interessante sobre o pedido de habilitação, como se habilitam créditos trabalhistas no bojo de recuperações judiciais. Me contem se o áudio tá bom. Me contem se o áudio tá bom enquanto eu pego uma caneta aqui. Rafa, tá bom o áudio? Larissa, me conta desse áudio, como é que tá? Samila, tá bom esse áudio? Que nós já vamos dar início. E vamos lá. Eu só quero saber se o áudio tá bom. Vamos dar uma olhada. E assim, ó, então que bom, Samila. Olha só, doutora Samila, a questão. A questão é a seguinte: Marcelo, uma associação precisa se socorrer no remédio previsto na Lei 11.101 e faz o pedido para o Poder Judiciário. Ela vai ter deferido esse pedido de recuperação judicial com qual fundamento? Ou melhor dizendo, ela não vai ter com qual fundamento? É esse o critério que eu quero dividir com vocês. Então, hoje, a conversa não vai ser muito leve. Eu não vou apresentar os objetivos da recuperação judicial, os benefícios do processo de recuperação judicial. Isso tudo nós já sabemos. E se a gente não sabe, a gente visita outros vídeos, né, que está no YouTube, aqui mesmo, que estão nos vários lugares. Hoje eu quero fazer uma conversa mais densa do ponto de vista jurídico. Uma conversa mais pesada, uma conversa que vai um pouquinho além do que a gente imagina aí do script convencional. Então, vamos pensar o seguinte: uma cooperativa ingressou com um pedido de recuperação judicial, ela vai ter ou não vai ter deferido esse pedido com qual fundamento? Meus caros colegas, a questão central é se o juízo que conhecer desse pedido tem o entendimento A ou B sobre o conceito de empresa. É isso. E aí, por isso que eu digo que o tema de hoje é um tema um pouquinho mais complicado. Porque não está precisamente na formatação legal. Você não vai achar uma resposta no texto normativo, no artigo de lei. Se uma associação solicitar recuperação judicial, você não vai ter a resposta a esse pedido, principalmente na Lei 11.101 ou mesmo no Código Civil. Então, nós vamos para a seara interpretativa e há duas posições, ambas respeitáveis. Então, quem vai me acompanhar aqui já compreenda que não vai nenhuma crítica ao juízo que indefere o pedido ou alguma crítica com o juízo que defere o pedido. O que é importante nessa conversa, o que é importante que os colegas compreendam é que há um critério que autoriza determinados juízes a conceder a recuperação judicial a associações e cooperativas, e este critério também é definidor para a recusa de alguns juízes. E a gente deve respeitar essas leituras porque a gente sabe que partem de compreensões, de interpretações legítimas extraídas do texto legal. Então, qual é o critério? Faça o seguinte, para fazer um estudo aprofundado, vocês devem, meus caros colegas, primeiro me acompanhar porque vocês sabem que eu estou quente. Eu estou quente nessas questões, nós estamos enfrentando algumas questões ligadas a este tema, inclusive no colegiado empresarial. Então, estes temas fazem parte da atenção do colegiado e mim em particular. Então, a primeira iniciativa que o advogado, que a advogada que pretende responder essa questão precisa ter em mente é visitar
as decisões que deferem e as decisões que indeferem. Marcelo, tem curiosidade para saber quais são essas decisões. Eu vou sugerir você a visitar a decisão que deferiu a recuperação judicial da cooperativa Unimed Manaus, uma decisão recente, e eu vou convidar você também a visitar a decisão relativa ao deferimento do pedido da Universidade Cândido Mendes. Então, eu nem vou falar da UBRA. Fica nessas duas decisões. Então, pega a decisão que deferiu a recuperação da cooperativa Unimed Manaus e pega também a decisão do juiz de primeiro grau que deferiu a recuperação da Universidade Cândido Mendes. O que tem ali? Qual o critério que os juízos adotaram nestas decisões? Essa é a pergunta. É isso que distingue, meus caros colegas, a criança do adulto, o profissional do amador no mercado de recuperações judiciais. E nós temos que saber qual é o fundamento para, conforme a situação em que nós estejamos posicionados no processo, utilizarmos uma argumentação ou outra. Então, eu sugiro para quem quiser qualificar a leitura e entender o critério, pegue essas duas decisões. Marcelo, eu não tenho essas decisões. Vai atrás, meu querido advogado. Vai atrás. E eu já disse, hoje não é brincadeira. Hoje eu não vou tratar de temas mais leves da recuperação judicial. O tema hoje é mais denso. Eu não subestimo a inteligência de nenhum colega que está aqui comigo. Pelo contrário, eu valorizo demais a inteligência de cada colega. Então, vamos lá. Buscou essas duas decisões, agora faz o seguinte. Pega a decisão do juízo que indeferiu o pedido do Figueirense, em Santa Catarina. O pedido de recuperação judicial do Figueirense. Busca essa decisão também. E pega a decisão que indeferiu o pedido de recuperação judicial da UBRA, decisão de primeira instância que foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, se eu quisesse aprofundar o critério que define a recuperação judicial, o deferimento do pedido de recuperação judicial de cooperativas e associações, eu faria esse estudo. E, aliás, eu abri essas decisões aqui no computador para conversar com vocês. Eu abri essas 4 decisões, elas estão abertas aqui ao lado. Eu não vou ler as decisões, porque eu sei o horário, segunda-feira, 7h, abrir decisões aqui, chega a ser sacanagem, mas eu vou dividir com vocês o substrato fundamental. Aquilo que vocês não podem se afastar. E a partir do que eu dividir com vocês vão compreender qual é o fundamento maior que autoriza o juízo deferir ou autoriza ao indeferimento do pedido de associação. Tá bem? Buscar essas 4 decisões. Marcelo, eu quero fazer um estudo mais sofisticado ainda. Aí não precisa ir para outras decisões judiciais. Você pode buscar na recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes os pareceres do professor Sérgio Campinho e do doutor Manuel Justino Bezerra Filho. Então, pega esses 2 pareceres que estão lá no processo e você vai ter uma construção doutrinária sofisticada para afirmar o direito lídimo da associação de ingressar em recuperação judicial. E aí nós já estamos saindo da conversa superficial e estamos entrando numa água profunda. E eu quero também que você visite o artigo 47. Marcelo, por que você produz tanto conteúdo de recuperação judicial? Qual é a sua ideia ao produzir tanto conteúdo sobre a RJ? Meus queridos colegas, a minha intenção é só uma. A minha intenção é qualificar os colegas que pretendem atuar no mercado de recuperações judiciais, abrir esse mercado, porque eu estou convencido que hoje nós estamos quase em um cenário de atuação social. Diante da grave crise pela qual atravessamos, meus queridos colegas, anotem aí, diante dessa grave crise, na qual a imprevisibilidade, a instabilidade são os valores que estão norteando os agentes econômicos, eu estou quase compreendendo a recuperação judicial como um trabalho social. Ou melhor, com a dimensão social sendo absolutamente central. Então, eu divido esses conteúdos também tendo em vista trazer mais colegas para trabalhar nesse mercado.
Esse é o escopo também desse monte de conteúdo. Mas, enfim, voltando para a questão central, Marcelo, então eu pego as duas decisões que diferem, duas que indeferem, pego o artigo 47. Qual é o critério? O critério, meus caros colegas, é a elasticidade interpretativa da expressão fonte produtora. O critério é a elasticidade interpretativa conferida ao conceito de empresa e de empresário. Quem carrega a interpretação restritiva, o juízo que carrega a interpretação literal e restritiva do conceito de empresa e da expressão que está presente no artigo 47 de fonte produtora, este juízo tendencialmente verá a recuperação judicial de associação como uma anomalia jurídica e rechaçará esse pedido, enfim, descartando a possibilidade de recuperação judicial de associação. Quem, de outro modo, compreende recuperação judicial, melhor dizendo, compreende empresa, compreende fonte produtora, a partir de uma interpretação mais elástica do Instituto, mais elástica, melhor dizendo, do conceito. Este juízo que percebe esta interpretação mais elástica vai conferir ao pedido dirigido pela associação a legitimidade para se socorrer no Instituto. Portanto, o fundamento que ampara o deferimento ou o indeferimento do pedido de recuperação judicial de associação ou mesmo de cooperativa, há algumas peculiaridades que distinguem a associação e cooperativa nesse caso, mas vamos deixar para depois. O que distingue um e outro objetivamente é a percepção de elasticidade do conceito. E aí eu vou provar para vocês. Como eu falei, eu estou com o computador aberto, e eu busquei essas decisões, eu tenho essa decisão. Aliás, essas decisões elas estão na caixa preta de recuperações judiciais do treinamento avançado em recuperação judicial. Então, fui lá na caixa preta, busquei as decisões e quero ler com vocês rapidamente isto que eu acabei de comentar. Porque, na verdade, o que é importante compreender? O que é importante advogado? O advogado ter claro, conforme o conceito de empresa que o juízo para o qual caiu o pedido de recuperação judicial, para o qual foi distribuído o pedido, ele vai deferir ou indeferir a recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial. Fato. E aí, se alguém tem alguma dúvida disso, visite o indeferimento do pedido de recuperação do Figueirense. É claro, meus queridos colegas, isso vai se resolver na segunda instância. Mas o critério, seja na primeira instância, seja na segunda instância, que vai autorizar o prosseguimento da recuperação judicial é o conceito mais elástico ou o conceito mais restritivo da expressão, na verdade, o conceito de empresa. E aí vamos lá. Vejam a decisão que deferiu recuperação judicial para a Universidade Cândido Mendes. Vejam só. Diz a doutora na página 3ª. Vejam o que diz a doutora. Portanto, o termo fonte produtora tem abrangência maior do que simplesmente a que é delimitado pelo termo sociedade empresária. Do artigo 1º, pois a produção independe da existência de sociedade empresária formalizada nos termos do que determina o Código Civil. E aí vejam comigo, empresa igualmente também não pode ser limitada ao termo sociedade empresária, pois empresa refere-se à atividade, a qual pode ser entendida como simples atividade, como simples objetivo a atingir, como simples organização que pode ser subsumida a uma sociedade empresária formal, a uma sociedade simples ou a uma associação. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e não vou cansar numa live com as remissões a decisões judiciais, o que eu quero dizer para vocês é que o critério central para o deferimento ou não de recuperação judicial de associações e cooperativas é a elasticidade, ou melhor dizendo, o grau de elasticidade conferida à expressão empresa, ao conceito empresa, melhor dizendo, que o juízo terá. E dizendo isso,
eu chamo a atenção que, se você for promover uma recuperação judicial de cooperativa ou de associação, peguem essa e vamos encerrando por hoje. Se você tem a incumbência de promover uma recuperação judicial de associação ou de cooperativa, o seu dever, no bojo da petição inicial, o seu dever é sustentar com a boa doutrina a elasticidade deste conceito. É isso que eu queria dividir nessa segunda-feira, 7h10 da noite com você. Se você tem por objetivo promover uma recuperação judicial de associação ou de cooperativa, o seu desafio é construir um conceito de empresa na petição inicial condizente com essa elasticidade necessária para ter deferido o pedido. Ou seja, você não pode desconsiderar esse detalhe. Eu diria que isso não é um detalhe. Até porque é esta a questão que será enfrentada e debatida pelo juízo quando do pedido de recuperação judicial. Até onde alcança o conceito de empresa? Será que eu posso considerar a fonte produtora em um sentido mais largo e assim deferir a recuperação judicial de uma associação? É isso que move, é isso que preocupa, é isso que tira o sono dos juízos em algumas recuperações judiciais. E aí você pode ignorar esse tema, ou você pode, a partir de uma compreensão mais profunda e de uma elaboração mais sofisticada, é disso que eu estou falando, na verdade, você pode já antecipar essa que será a grande questão definidora do deferimento ou não do pedido de recuperação judicial. Por isso eu falei para vocês que hoje não era brincadeira, hoje o tema é complicado, pesado, duro, e eu espero que você tenha sacado esse argumento central. Agora, pensem comigo, qual é o valor disso para uma associação? Pensem os colegas que ingressaram com a recuperação judicial da Ubra. Qual é o valor que eles outorgaram, que eles alcançaram para o seu cliente? Em que medida esse valor de sobrevivência, de reorganização do passivo, de enfrentamento à crise que eles ingressaram antes e depois chegou, do ponto de vista dos seus honorários, realmente é um desafio extraordinário e uma vitória que, do ponto de vista financeiro, tem um retorno muito positivo. Quantas associações hoje não atravessam dificuldades? Quantos hospitais não passam por dificuldades? Quantas escolas não passam por dificuldades? Enfim, quantos clubes de futebol, que vai ser discutido na segunda instância do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não passam por severas dificuldades. Então vejam um trabalho extraordinário e altamente recompensador que está à sua frente. É nesse sentido que esse critério que eu mencionei é fundamental, porque é esse critério que vai definir ou não a sobrevivência do agente econômico. No caso da cooperativa Unimed Manaus, que teve deferido o pedido de recuperação judicial na primeira instância, está em recuperação judicial, a questão se coloca com maior gravidade. A questão se coloca com maior relevância. Vejam bem, o serviço de saúde em um estado que vive sob a égide da calamidade pública. Será que o Poder Judiciário vai, interpretando de modo formal a empresa e fonte produtora, será que o Poder Judiciário vai ter coragem de reformar o deferimento do juiz de primeiro grau e fechar uma cooperativa de saúde em um estado que vive situação gravíssima nessa seara? Eu quero acreditar que não. Até porque, lendo a decisão do juiz de primeiro grau, a decisão foi amplamente a partir de uma leitura sensível, a partir das nuances da realidade concreta e da dinâmica de saúde pública pela qual
estão atravessando. Então, vejam bem, a sensibilidade permite essa percepção, esse olhar mais elástico, esse olhar mais aberto. Nesse sentido, se você promover uma recuperação de uma associação, de uma cooperativa, você deve se deter, você deve se preocupar com o conceito elástico que eu aqui tentei mencionar, tentei explicar. E aí, meus caros colegas, vocês percebem também que recuperação judicial, que já tem um mercado amplo, empresas, médias empresas, pequenas empresas, produtor rural previsto na reforma recente na legislação, você percebe que o leque de legitimados se multiplica substancialmente, essa é a verdade. Se a gente inclui associações e discute a partir do critério também de cooperativas, nós estamos falando de todo o mercado se socorrer em um remédio fundamental. Interessante dizer também que essa distinção, ela em muitos países não existe. Em muitos países não existe a distinção de sociedade empresária e não empresária para fins de legislação de enfrentamento à insolvência. O Brasil segue nessa dicotomia e o Poder Judiciário, desde 2018, vem tentando superá-la. Meus queridos colegas, espero que vocês tenham gostado dessa conversa um pouquinho breve, em que eu queria dividir com vocês esse critério essencial. Se vocês têm qualquer pergunta sobre recuperação judicial, façam. A Carol chamou atenção aqui que a letra fria da lei e a interpretação gramatical não são as melhores respostas. Eu concordo, querida, mas sabe que eu concordo? Porém, de outro lado, eu respeito o juízo que entende de modo diverso. Eu acredito que a gente deve respeitar as leituras distintas enquanto elas se sustentam no plano jurídico, né? No plano hermenêutico, não vejo problema nenhum, mas eu acho que a interpretação mais acertada é essa de um olhar mais atento à realidade de um lado e pretendendo a compreensão mais elástica do conceito de empresa. Tá bem? Qualquer outra pergunta me enviem por aqui. Amanhã, a live da terça, que normalmente acontece às 18 horas, vai acontecer às 20 horas de uma conversa com o Dr. Tiago Pereira sobre a habilitação do crédito trabalhista em recuperações judiciais. Então, quem está acostumado com a minha live às 18 horas, faz o seguinte, se organize e venha às 20 horas conversar comigo, tá bem? Vai ser um prazer ter você amanhã conversando conosco. O Thiago é uma figura extraordinária, tem o espírito democrático de abrir o conhecimento jurídico que ele tem já elaborado há um bom tempo a quem pretende compreender melhor. Então, a gente se afina nisso também e eu acho que a conversa amanhã vai ser muito, mas muito interessante. Então, todos os queridos amigos que estão aqui estão convidados. Vejo muitos colegas do colegiado empresarial aqui. Isso me dá uma alegria imensa, imensa. Vocês sabem disso e vocês estão convidados para amanhã também vir prestigiar essa live interessantíssima que eu vou fazer com o Dr. Tiago, tá bem? Grande abraço, queridos. Vocês sabem, em frente!